esse é o segundo papo de valor voltado para as famílias da educação infantil. Vamos agora, então, receber a nossa palestrante, que é a Soraya. A primeira infância, esse momento tão particular da vida da criança, ela vai ser a base para aquilo que a gente almeja para os nossos filhos. Se a gente observar o que a criança adquire até os 4, 5 anos, em nenhum período da vida ela vai ter essa capacidade novamente. Daí a importância de, quando eu falar com o meu filho, eu falar olhando para ele. Ele observa a sua boca, ele vê o que você está fazendo com os seus movimentos labiais. Ele fica te olhando para saber como você consegue falar paralelepípedo e ele não. Por isso é importante, quando eu falo com a criança, que eu exija e que eu estimule que a criança olhe para mim. Como eu posso estimular a linguagem do meu filho? Com brincadeiras simbólicas. Isso faz parte do desenvolvimento da linguagem. Ela precisa sair do concreto para ir para o abstrato. E ela só faz essa passagem quando ela experimenta isso. Então é fundamental a brincadeira para a criança. Não dá para ficar só em iPad, só em jogo. A ida ao supermercado, gente, é um negócio fantástico. Ai, Soraya, mas não posso todo dia. Mas não é todos os dias. Um dia no mês. Você leva o seu filho ao supermercado pensando em estimular. Então, antes ele vai fazer a lista com você, mas ele não sabe ler. Põe figura. Ele desenha o arroz, desenha o feijão. Ele desenha, ele vai buscar, ele vai experimentar. Depois ele vai checar se a lista foi toda comprada. Eu vou estimular essa criança a planejamento. Eu vou expor essa criança a tudo aquilo que tem no supermercado e não só colocar a criança dentro do carrinho e sair pegando as coisas e achar que eu estou estimulando. Às vezes eu acho que eu estimulo meu filho, mas não, eu simplesmente exponho o meu filho ao estímulo. Exposição é você conversar e a sua criança está ali no meio, ela está imersa nesse mundo da linguagem oral. A estimulação é quando você conversa com a criança, é quando você direciona o seu estímulo para a criança. É fundamental que a gente leia histórias para os nossos filhos. As histórias, elas ajudam no desenvolvimento do vocabulário, ela ajuda na compreensão do texto escrito. Isso tem a ver com memória auditiva, que eu preciso na hora que eu for ler e escrever, que eu preciso na hora que eu for falar. Eu preciso trabalhar com a minha criança jogos vocais. Sabe, a cobra estava chegando perto e a Joaninha só ouvia o barulho dela. Eu vou estimulando na criança os fonemas que daqui a pouco ela vai usar. E lá na frente a gente vai ver as benesses disso. Sem emoção eu não aprendo, sem motivação eu não aprendo, sem repetição eu não aprendo. A criança vai te pedir 10 vezes para falar para ela pipoca, ela vai falar 10 vezes popica, popaca, e você vai repetir 10 vezes para ela pipoca. Porque ela precisa da repetição, de reforçar o conteúdo aprendido, para que eu crie sinapses fortes, para que eu possa estabelecer o caminho e mostrar para o cérebro o que é que ele precisa fazer para aprender. Alguns pais consideram lindo quando a criança fala errado. Minha criança é de 2 anos, mas só tem 2 aninhos e fala errado, é tão bonitinho. É bonitinho, mas não é nada funcional. Qual é o caminho que esse cérebro vai criar para a produção daquela palavra? Você não precisa exigir que ele fale o correto, se ele não tiver condição para tal. Mas você repetir e dar este reforço é errado. Você não deve fazer isso. Pensem na linguagem dos seus filhos. É a linguagem dos seus filhos que vai fazer com que eles digam quando eles querem, quando eles não querem, quando eles discordam e quando eles concordam. Então, é fundamental para as nossas crianças, para que elas atinjam o objetivo da felicidade, que elas tenham uma boa comunicação.